Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Hoje, o dia de número 130 e vamos seguir com o nosso plano. 1 Samuel, abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18. Deixa eu abrir aqui a minha. Passei já aqui. 1 Samuel 18. Não esquece aí de colocar nos comentários de onde você nos assiste, dá o seu like, se inscreve no canal, todas essas coisas aí de todo dia, né? E muito obrigado a vocês que fazem isso. Vocês estão nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. O YouTube tem entregado todos os dias. Eu tenho vivido esse ano o que não vivi no ano passado. Ano passado nós tivemos um crescimento, graças a Deus, de inscritos no canal e de pessoas que vieram para o clube. Esse ano nós entramos em um crescimento exponencial. O que seria isso? Crescimento em cima de crescimento. O ano passado tivemos um crescimento. Não tinha nem 1.000 inscritos no canal, conseguimos atingir 1.000 inscritos, depois passou um pouquinho, mas ficou por ali. Foi crescendo bem devagarzinho, vez ou outra entrava alguém. Agora, esse ano, desde que nós começamos, todos os dias tem pessoas novas chegando por aqui. Seja muito bem-vindo. E agradeço a você que compartilha, que curte, que comenta, porque isso tudo faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, aí vai sugerindo, vai chegando para mais pessoas. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa pelo meu Instagram, que ela disse que faz 3 dias que ela começou conosco. E eu até achei que ela estava, no tempo em que nós estamos agora, uma leitura mais recente, e aí eu falei para ela, olha, resgate o primeiro dia, que você vai saber sobre a Bíblia que nós estamos lendo, qual é a versão e tal. Ela falou, não, eu comecei no primeiro dia. Estou mandando uma mensagem, ela estava tirando uma dúvida, mas eu comecei no primeiro dia. Quer dizer, então, a gente percebe que tem muita gente vindo lá atrás, né? Para quem está desde o início já está avançado, mas tem muita gente também vindo, tentando nos acompanhar ou que vão seguir o plano. Bom, agradeço, tá? A todos vocês que têm nos ajudado a compartilhar a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos diante da tua presença, da tua palavra, neste plano de leitura bíblica anual. Pedimos que o Senhor fale conosco através da revelação do teu Santo Espírito em nosso coração, nesta leitura que nós estamos fazendo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, dia de número 130 do nosso plano de 365 dias. Bíblia na tela, vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. E sucedeu o quê? Quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria vida. Só lembrando, né? Ontem foi aquela cena de que Davi venceu Golias. E aí terminou com Saul perguntando quem era o pai dele e tal. Então sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou com a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria. E Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu o quê? Quando Davi retornou, sucedeu o quê?
quando eles vinham, quando Davi retornou do combate ao filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando para encontrarem o rei Saul, e com tamboretes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam, e diziam: Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Essa forma de cantar é como se fosse aqueles... como que eu falo? Não é repetente? Agora não me lembro aqui. É como se fosse uma dupla, mas que um canta um pedacinho e o outro canta outra. Um canta uma parte, outro canta outra parte, sabe? Então, algumas falavam: Saul matou os seus milhares, e outras: porém Davi seus 10 milhares, sabe? Então, essa forma de cantar deixou Saul muito nervoso, versículo 8. E Saul ficou muito nervoso, e as palavras o desagradaram. E ele disse: elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim elas atribuíram somente milhares? E o que mais pode ele ter além do reino? Quer dizer, só falta o reino para ele, né? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. Vocês notaram que entrou aí a palavra profetizou? Depois que um espírito maligno entrou em Saul. Por isso que eu falo, é muito perigoso não ter discernimento espiritual, tanto na leitura quanto em ambientes de culto. Então, eu já falei para vocês algumas vezes, quando aparece a palavra e ele profetizou, profetizar tem vários sentidos, mas originalmente o sentido mais próximo de profetizar é anunciar a palavra de Deus. Está estritamente ligado também a orar anunciando alguma bênção ou a palavra, enfim. Aqui dá-se a entender que ele profetizou no meio da casa, de repente algo relacionado para a própria casa. Mas veja o detalhe, versículo 10: e sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. Veja, se esse profetizar fosse o entregar profecias reveladoras, falar línguas estranhas e tal, Saul estava possuído por um espírito maligno, atormentado por um espírito maligno. Não faz sentido ele profetizar profecias reveladoras e tal. Agora, pelo que o texto está dizendo, e é muito possível que uma pessoa, mesmo estando perturbada, mesmo estando em opressão, ela fale algumas coisas da palavra, como por exemplo, quando o Senhor Jesus, em uma das vezes que o Senhor Jesus expulsou um demônio, quando ele chegou em certo lugar e a pessoa ficou possuída pelo espírito maligno, o espírito maligno falou assim: o que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele profetizou. Ele falou da palavra, falou que Jesus era Filho do Deus Altíssimo. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com essas coisas. Versículo 11. E Saul arremessou o dardo, pois ele disse: ferirei Davi até a parede com isso, e Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele, e havia se retirado de Saul. Por isso, Saul o removeu de si, e fê-lo capitão sobre 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia.
Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: contempla a minha filha mais velha, Merabe. Ela te darei por esposa. Somente sejas tu valente para mim, e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. Saul queria a morte de Davi. Então, uma das suas estratégias: vou falar para Davi casar com a minha filha mais velha, que não seja eu matando ele, com a condição que Davi guerreie as minhas guerras, ele continue indo para as batalhas e inclusive vá à frente das batalhas, como representante meu, por ser o meu genro. Dessa forma, Saul pensou que ele poderia morrer mais rápido, né? De tanto estar à frente de batalhas e representando o próprio rei. Foi uma estratégia de Saul. Versículo 18. E Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é a minha vida, ou a família do meu pai em Israel, para que eu venha a ser genro do rei? Já era direito dele, porque ele derrubou o gigante, né? Aliás, gigante não, o homem de grande estatura, Golias. Mas até então ele não tinha casado com a filha do rei. Porém, sucedeu o quê? Nos dias em que Merabe, a filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o Meolatita, por esposa. E Mical, a filha de Saul, amava Davi. Essa já é a outra filha. Então a mais velha não foi dada para Davi, foi dada para Merabe, tá? Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. E contaram a Saul aqui, e aquilo lhe agradou. Versículo 21. E Saul disse: dá-la-ei a ele, para que ela lhe possa ser por laço, e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso, Saul disse a Davi: tu serás neste dia meu genro, com uma das duas. E Saul ordenou aos seus servos, dizendo: conversai com Davi secretamente, e dizei: eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te amam. Agora, portanto, sê tu genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse: parece-vos coisa pouca ser genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado? Então, Davi, mais uma vez, está se colocando em uma posição, em uma condição que ele não teria como casar. Até porque Davi tocou no assunto aqui de dote, né? Por ser pobre, não teria como pagar pela noiva, que era um costume da época. Versículo 24. E os servos de Saul lhe disseram, dizendo: desse modo falou Davi. E Saul disse: assim direis a Davi: o rei não deseja qualquer dote, mas 100 de prepúcio dos filisteus, para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Então, Saul mandou dizer para ele o seguinte: o rei não quer dote, não quer que você pague em dinheiro, mas o rei quer que você vá lá no acampamento do inimigo e traga para ele 100 prepúcios dos filisteus. Prepúcio está relacionado às partes secretas de um homem. Entendem, né? Está relacionado à parte íntima de um homem. Então, Saul falou: quero 100. Mate 100 inimigos e me traga o prepúcio. Uma parte das partes particulares do homem. Falando a linguagem adulta aqui. Veja que coisa, mas ele fez isso com a intenção de que Davi morresse na mão desses homens, né? Versículo 26. E quando os servos contaram a Davi estas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Ponto. Porquanto Davi se levantou e foi, ele e os seus homens, e matou 200 de homens dos filisteus. E Davi trouxe os seus prepúcios
e entregou na totalidade ao rei, para que ele pudesse ser genro do rei. E Saul lhe entregou Mical, a sua filha, por esposa. Então, se o rei queria 100, Davi entregou 200. Versículo 28. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e que Mical, a filha de Saul, o amava. E Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então, os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que, depois que avançaram, Davi se portava de forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado. Capítulo 19. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi. E Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, o meu pai, procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer, e permanece em um lugar secreto, e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo, onde estiveres. E eu conversarei com meu pai sobre ti, e o que eu vir, isso te contarei. Então, Jonatas tinha um pacto, com Davi, e ele falou para Davi: meu pai quer te matar, então tome cuidado, tenha cautela, fica a noite toda escondida, eu vou andar com meu pai e eu vou procurar saber isso aí direito, e te conto. Versículo 4. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai. Ele disse: que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo, pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu. E o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegraste. Por que então pecarás contra o sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença, como em tempos passados. Houve guerra novamente, e Davi saiu, e lutou contra os filisteus, e os matou, com um grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa, com um dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com um dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede, e Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Então a ordem de Saul foi que alguns homens ficassem na espreita de Davi, e pela manhã era para matar ele. Aí Mical avisou Davi, mandou Davi fugir. Versículo 12. Assim, Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu e fugiu e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e a cobriu com um tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: traga-mo até mim no leito, para que eu te mate. Então, os primeiros que foram enviados, quando chegaram lá, deu uma espiada, viu um volume, mas era Mical que estava enganando eles. E falou: olha, o Davi não vai poder ir, que ele está enfermo. Os homens reportaram isso para Saul. Saul falou: vai lá e traz ele na cama, traz ele no leito, se ele estiver enfermo. Não tem problema, eu quero matar ele. Versículo 16. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: por que me enganastes assim? E mandaste embora o meu inimigo para que escapasse. E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir,
por que deveria eu te matar? Aquela forma, né, que eu já expliquei para vocês. Eles colocam uma interrogação. Por que deveria eu de te matar? Seria num sentido mais entendível para os dias de hoje. Senão eu vou te matar. A gente vai ver muito essa troca aqui, essa maneira antiga, né, de falar, até porque nós estamos lendo a King James, que é a versão mais próxima, mais antiga e que procura ser mais fiel, né? Então, realmente, o linguajar é antigo. Versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio até Samuel, a Ramá. Samuel é o profeta. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. E informaram Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote e Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, e quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Quer dizer, os mensageiros foram lá para matar Davi. Quando eles chegaram lá e viram os profetas profetizando, e Samuel ali liderando sobre eles, anunciando as coisas do Senhor, enfim, como se fosse um ambiente de culto, os mensageiros foram tomados por aquele espírito e passaram também a profetizarem, né? Versículo 21. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Então, ele foi também para Ramá, e chegou a um grande poço, que está em Seco. E ele perguntou e disse: Onde estão Samuel e Davi? E foi dito: Eis que eles estão em Naiote e Ramá. E ele foi para lá, a Naiote, em Ramá. E o Espírito de Deus também esteve sobre ele. E ele seguiu adiante e profetizou até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também se despiu das suas roupas. Agora, o rei, o próprio rei, ele foi lá na intenção também de pegar Davi. Quando ele chegou lá, olha o que aconteceu. E ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel da mesma forma. E ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira, pelo que eles disseram: Está Saul também entre os profetas? Então você vê que Deus não estava permitindo chegar até Davi. 3 vezes mensageiros de Saul foram, não conseguiram. O próprio Saul foi e não conseguiu. Você vê que ele tirou as vestes reais, né? Isso o envergonharia muito, o tornaria como uma pessoa comum, e tirou toda a roupa, ficou nu. Meus irmãos, Deus sabe, né? Deus sabe como proteger os seus. 1 Samuel capítulo 20. E Davi fugiu de Naiote, em Ramá, e veio e disse diante de Jonatas: O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante do teu pai para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que meu pai não fará qualquer coisa grande ou pequena, mas isto ele me mostrará. E por que o meu pai esconderia esta coisa de mim? Não é assim. Então, Davi afirmou que Saul queria matá-lo para Jonatas, seu amigo e filho de Saul. E aí Jonatas falou: Não, Davi, meu pai não faz nada sem me falar, coisa grande ou pequena. Se ele quisesse te matar, eu saberia. Versículo 3. E Davi, ele disse que saberia e não esconderia. Versículo 3. E Davi também jurou e disse: O teu pai certamente sabe que encontrei graça em teus olhos. E ele disse: Que Jonatas não saiba disso, para que não esteja aflito, mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então Davi afirmou para Jonatas que o pai dele estava querendo matar ele. Ele afirmou, ele falou: e Jonatas, seu pai não falou para você porque seu pai já percebeu
que você é meu amigo, que eu encontrei graça aos seus olhos. Por isso ele não te falou. Versículo 4. Então disse Jonatas a Davi: o que quer que deseje a tua alma, eu mesmo farei por ti. Então Jonatas falou: e aí? O que você quer que eu faça? E Davi disse a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição. Mas deixa-me ir para que eu possa me esconder no campo até o anoitecer do terceiro dia. E se teu pai, então veja, ele falou onde ele ia se esconder, grave isso. E se teu pai sentir mesmo a minha falta, então diz: Davi muito seriamente me pediu para sair para que pudesse correr até Belém, sua cidade, pois há um sacrifício anual para toda a família. E se ele disser assim: está bem, teu servo terá paz. Mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Então ia ter a festa da lua nova, né? Da lua nova. E nesse período de festa de lua nova, as pessoas se reuniam, né? Como a gente já leu nos livros de Moisés. E Davi falou: olha, eu teria que estar ali. Seu pai vai sentir minha falta. Você disse que eu te pedi para ir para os meus pais, para apresentar o sacrifício anual com os meus pais. Fala que eu pedi seriamente e tal, enfim. Se o teu pai responder tudo bem, então tá bom. Agora, se seu pai ficar bravo, nervoso, é sinal que ele quer me matar mesmo. Versículo 8. Portanto, tratarás com bondade... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Isso. Portanto, tratarás com bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto diante do Senhor contigo. Veja, um pacto diante do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, mata-me tu mesmo. Afinal, por que deverias tu me levar ao teu pai? E Jonatas disse: longe esteja isto de ti, pois se eu soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não te diria eu? Então disse Davi a Jonatas: quem me contará? Ou, se o teu pai te responder rudemente, quem vai falar? Quem vai me avisar? Você vai lá, vai fazer esse teste, quem vai me avisar? E Jonatas disse a Davi: vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E Jonatas disse a Davi: ó Senhor Deus de Israel, quando eu tiver sondado o meu pai a este respeito, amanhã, a qualquer hora, ou no terceiro dia, e eis que se houver bem para com Davi, e não te enviar, e não te mostrar, que o Senhor assim o faça, e muito mais a Jonatas. Mas, se aprouver ao meu pai fazer-te mal, então eu te mostrarei, e te mostrarei embora, para que possas ir, e te mandarei embora, para que possas ir em paz, e o Senhor esteja contigo, como tem estado com meu pai. Então, Jonatas está aqui dizendo para ele que jamais feriria ele, e que se realmente o pai quisesse fazer isso, ele ia avisá-lo. Versículo 14. E tu não somente demonstrarás bondade do Senhor enquanto... Desculpe, deixa eu ver aqui. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa, para todo sempre, não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles da sua face da terra. Assim, Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo que o Senhor, até mesmo isto, requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque ele o amava, pois ele o amava como amava a sua própria alma. Então, Jonatas disse a Davi: amanhã é lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias,
Então descerás rapidamente e virás ao lugar onde te escondias quando o negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel. Então, o que ele está falando aqui para Davi? Davi, eu vou lá, realmente a sua falta vai ser percebida, e eu vou vir te avisar. Você vai me esperar no lugar onde fizemos negócio, entre aspas, um pacto, um acordo. Fica escondido lá, naquele lugar, certo? Versículo 20. E eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atirasse a um alvo. Então, Jonatas, eu sei onde você vai estar escondido, eu vou atirar 3 flechas para o seu lado, como se eu quisesse atirar em um alvo. E eis que te enviarei um jovem, dizendo, vai e encontra as flechas. Se eu disser expressamente ao jovem, eis que as flechas estão neste teu lado, apanhas, depois vem, pois há paz para ti, e nenhuma ferida, como vive o Senhor. Então o combinado é, vou lançar as flechas e vou falar, vai encontrar as flechas. Então esse vai ser o sinal, seria o sinal para Davi, de que Jonatas estava dando um recado para ele, e que tinha paz, estava tudo bem. Versículo 22. Mas se eu disser isto ao jovem, eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. Então seria um sinal. Ele ia lançar 3 flechas e ia gritar para um jovem o seguinte, vai lá e pega a flecha. Né? O primeiro combinado. Segundo combinado, se eu disser, eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho. Então ele iria falar isso para o homem que estava com ele. Quando o homem fosse pegar a flecha, ele ia falar, não, a flecha está para além de ti, segue o seu caminho. Era um toque para Davi, que ele precisaria realmente seguir o caminho dele. Versículo 24. Assim, Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne. E o rei se assentou sobre o seu assento, como nas outras vezes, sobre um assento junto à parede, e Jonatas se levantou, e Abner se assentou ao lado de Saul. O lugar de Davi estava vago. Todavia Saul nada falou naquele dia, pois pensou, algo lhe sobreveio, e ele não está limpo. Seguramente ele não está limpo. Essa questão de estar limpo tem a ver com as purificações que nós lemos lá em Levíticos, né? Então Saul está supondo que ele se contaminou com alguma coisa, por isso ele não veio jantar. Versículo 27. E sucedeu pela manhã, o 2º dia do mês, que o lugar de Davi estava vago. E Saul disse a Jonatas, seu filho, por que não veio o filho de Jessé comer, nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul, Davi me pediu seriamente para ir a Belém. E ele disse, deixa-me ir, rogo-te, pois a nossa família tem um sacrifício na cidade, e o meu irmão, ele me ordenou a ir para lá. E agora, se tenho achado favor aos teus olhos, deixa-me partir, rogo-te, para ver os meus irmãos. Por isso, não vem ele à mesa do rei. Então, Jonatas seguiu o combinado com Davi, dizendo para o pai, Saul, que ele tinha liberado Davi para ir para a casa dele. Nesse período. Versículo 30. Então a ira de Saul acendeu-se contra Jonatas, e ele lhe disse, tu, filho da mulher rebelde e pervertida. Ele quis atingir ao filho falando mal da mãe, né? Não sei eu que escolheste o filho de Jessé para a tua própria confusão e para a confusão da nudez da tua mãe? Então aqui Saul falou, você acha que eu não sei? Que você escolheu Davi para ser seu amigo e tal? E isso vai trazer vergonha, confusão para você, para sua mãe. Por quê? Porque Saul ele já está percebendo que o próximo rei vai ser Davi. Mas não era para ser assim na monarquia, era para ser Saul,
Jonatas, os filhos de Jonatas, e seguia assim. Então Saul está dizendo, se você não vai matar Davi, se você não me deixar matar Davi, seu reinado vai perder, sua mãe não vai ser honrada, não vai ser uma rainha junto com você no trono, não vai ser, né? Aliás, uma rainha não, a mãe do rei, né? Versículo 31. Pois, enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido. Tá vendo? Então, Saul já entendeu, se Davi viver, você não vai ser estabelecido, nem o teu reino. Por isso, agora, manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse, por que ele deve ser morto? O que ele fez? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que o seu pai estava determinado a matar Davi. Depois dessa, Jonatas falou, não, peraí, realmente meu pai quer matar Davi. Versículo 37, assim Jonatas se levantou da mesa, muito irado, e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu o quê? Pela manhã, Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi, e foi ele com um jovem pequeno. E ele disse ao jovem, corre e encontra agora as flechas que atirei. Enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha para além dele. E quando o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou ao jovem e disse, não está a flecha além de ti? Lembra daquele combinado? Jonatas disse que ia falar, olha, vou falar para quem for buscar a minha flecha que está mais para frente. Então, assim ele fez. E Jonatas gritou para o jovem, apressa-te, rápido, não te detenhas. Lembra do combinado? Está cumprindo aqui. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém, o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam o assunto. E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem. Ele disse, vai e leva-os até a cidade. Para eles ficarem sozinhos, Jonatas dispensou o rapaz que estava com ele. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre a sua face em terra e se encurvou 3 vezes. E eles se beijaram e choraram juntos até Davi se exceder. E Jonatas disse a Davi, vá em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente para sempre. E ele se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Vamos para o capítulo 21, para concluir o plano de hoje. Então Davi veio a Nobe e a Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi. E lhe disse, por que estás sozinho, e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote, o rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. Eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo de tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. Então, Davi vai até o sacerdote fica desconfiado. Por que você está sozinho, Davi? Aí Davi fala, não, porque o rei me mandou para uma missão secreta. O que você tem aí na sua mão? Dá-me o que houver. Versículo 4, e o sacerdote respondeu a Davi e disse, não há nenhum pão comum debaixo da minha mão. Pão comum debaixo da minha mão. Mas há pão consagrado. Se os jovens tiverem se guardado ao menos de mulheres? E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse, em verdade as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são santos. E o pão, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado, neste dia, no vaso. Então, Davi está falando para ele o seguinte, se o problema em me dar desse pão consagrado fosse
que eu tivesse que não me deitar com mulher, já faz 3 dias que isso acontece. Então, esse pão que está na sua mão é um pão como qualquer outro. Tudo bem que ele pode ter sido oferecido, consagrado, mas ele é um pão como qualquer outro. Assim o sacerdote lhe deu o pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação. Você se lembra que esse pão era o que colocava na mesa lá no tabernáculo, que tinha 12 pães, cada um representando uma tribo. Nós já lemos isso juntos, né? Versículo 6. Assim o sacerdote lhe deu o pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque, e não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Então Davi perguntou para ele, não tem aqui uma lança ou uma espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. Então Davi falou que eu estou sem espada, enfim, não tem alguma aí para me arrumar? Versículo 9. E o sacerdote disse, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que aqui está, envolvida em um tecido, atrás do éfode, se quiseres, toma-la. Toma. Se quiseres tomá-la, toma. Pois não há outra coisa aqui salvo aquela. E Davi disse, não há nenhuma como essa. Dama. Me dá, né? E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos de Aquis lhe disseram, não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo, Saul venceu seus milhares, Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou essas palavras no seu coração, e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. E ele mudou seu comportamento diante deles, e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhando as abas do portão, e deixou a sua saliva pingar sobre a barba. Então disse Aquis aos seus servos, eis que vedes que o homem está louco, por que então o trouxeste? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxeste esse companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa? Então, quando Davi viu que um povo inimigo estava pegando ele se fingiu de louco. Começou a arranhar as portas com a mão, babar, começou a se fingir de louco. E assim, então, ele foi livre de ser morto neste momento. Mas a história continua e a gente continua também a leitura amanhã. Tá bom? Gente, um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu tenho um culto daqui a pouco. Tenho que ministrar um culto. Depois eu vejo os comentários de vocês.